Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Cristiano de Biologia. Primeira informação que eu queria passar para vocês, segue abaixo aí do formulário um PDF com a programação de todos os assuntos divididos em temas e subtemas que nós temos que abordar ao longo do primeiro e segundo bimestre. Eu coloquei tudo junto porque, obviamente, o primeiro bimestre foi menor do que o segundo, por conta de todos os preparativos, né? Para a gente se adaptar a essa nova realidade, mas eu acho que esse documento é muito legal para vocês terem aí uma noção do todo, né? Pra vocês não se perderem aí em informações mais soltas, tá? Então, recapitulando um pouco o que a gente já trabalhou até agora, então nós focamos no estudo da biologia com relação à classificação dos seres vivos, né? Então isso aparece lá no tema como diversidade da vida, os desafios da classificação biológica. Diversidade da vida é a biodiversidade, a forma como a gente escuta mais comumente por aí. Então a biodiversidade vai dizer respeito aí às cerca de 2 milhões de espécies que nós temos identificados, né, catalogadas e identificadas hoje em dia. Estima-se, na pior das hipóteses, aí, que possam existir até 10 milhões de espécies, então teríamos ainda aí 8 milhões de espécies por descobrir nessa estimativa. Outros mais otimistas possa haver até 30 milhões, enfim, né? A gente não sabe, só vamos saber à medida que a gente for descobrindo. Mas esse cálculo ele é feito em função das novas descobertas. Então a todo momento novas espécies são descobertas e em função do ritmo em que essas espécies são descobertas, faz-se uma estimativa do tanto que ainda há por se descobrir, tá? Parte ruim é que ao mesmo tempo que a gente está descobrindo, várias delas, por conta da ação humana, estão sendo extintas. Muitas delas antes até da gente descobri-las. Então esse é um paradoxo, né, da biologia, da vida humana, na verdade, né? A nossa ação no planeta, por conta dos nossos hábitos, né, do consumismo, essa relação muito exagerada, né, com o materialismo, ela acaba aí destruindo muitos habitats e a consequência disso é que muitas das espécies, principalmente espécies endêmicas, acabam desaparecendo do planeta. Mas vamos falar de coisa boa. Nós vimos que classificar é agrupar por semelhanças e diferenças. A partir de critérios, que são regras que a gente cria, né? São escolhas que a gente faz, nós podemos pegar um grupo de organismos e juntar aqui de um lado, separadamente de um outro grupo de organismos que compartilham aí determinadas características e eu vou colocá-los em separado, tá? Isso é classificar. Nós fazemos isso o tempo inteiro com tudo na nossa vida, né? A gente faz isso na escola, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso para organizar as nossas coisas, né? No nosso computador. Está o tempo inteiro classificando coisas. No caso da biologia, a taxonomia é a ciência que vai cuidar disso, né? Depois nós vamos ver que tem uma outra proposta de classificação, mas a taxonomia ela foi proposta pelo Linneu, que foi o mesmo cara que propôs o sistema binominal. Então ele vai organizar os grupos todos de seres vivos em categorias taxonômicas, partindo aí de níveis mais abrangentes para níveis menos abrangentes. Nós já vimos isso, mas relembrando, partimos aí de um nível mais abrangente chamado reino, que por sua vez vai reunir níveis menores chamados filos, que por sua vez são formados por classes, que por sua vez são formados por ordens, que são formados por famílias, que são formados por gêneros e finalmente a gente chega aí no menor nível taxonômico, que são as espécies. As espécies elas têm um nome comum, que pode variar de lugar para lugar, mas elas têm também um nome científico proposto por Linneu, que ele batizou aí de sistema binominal, porque é formado por dois nomes. Então nossa espécie, Homo sapiens, ela tem aí um nome duplo, né? Onde o primeiro nome, que é o Homo, indica exatamente o taxon
logo acima de espécie, que é o taxon chamado gênero. Homo sapiens, sapiens a gente chama de epíteto, Homo sapiens indica a nossa espécie. O que significa isso? Que significa que dentro do mesmo gênero podem haver diferentes espécies. Então vamos pegar um outro gênero. Por exemplo, o gênero Panthera. Panthera onca é a onça. Panthera tigris é o tigre. Panthera leo é a espécie que a gente chama de leão. Notem que são 3 espécies diferentes, porque na natureza eles não se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. Porém, eles, apesar de serem espécies diferentes, nós conseguimos notar aí que eles têm algumas semelhanças em comum, eles compartilham algumas características em comum, a ponto da gente entender que eles são mais aparentados entre si e por isso estão dentro do mesmo gênero, dentro do gênero Panthera, do que com, por exemplo, a onça parda, que pertence a um outro gênero de felino, né? Diferente dos cachorros, que pertence à mesma família dos lobos, por exemplo, família Canidae. Porém, tanto os canídeos quanto os felinos pertencem a uma mesma ordem, né? A ordem dos carnívoros, tudo bem? Diferente dos seres humanos, que pertencem à ordem dos primatas, que é a mesma ordem dos bonobos, que são um tipo de chimpanzé, dos gorilas, dos orangotangos, todos eles primatas. Isso sem contar os hominídeos que já foram extintos, o que a gente chama aí popularmente de homens das cavernas. Dentro do nosso gênero Homo, nós somos o Homo sapiens, existiram outras espécies de Homo, que hoje não estão mais aqui. O Homo neanderthalensis, por exemplo, é um deles. Então quando eu vou escrever lá Homo sapiens, existe um jeito certo de escrever isso. Então notem, primeira coisa, que os nomes nunca são muito fáceis, né? São nomes geralmente estranhos. Isso tem uma razão. Os nomes científicos, eles têm origem no latim, que é uma língua em desuso, né? Uma língua morta. Ninguém fala latim mais, né? Então, o latim ele foi escolhido justamente porque ele não sofre modificações. Então é muito interessante quando a gente vai trabalhar no sistema de classificação que as palavras não mudem. Segunda regra é sempre 2 nomes. Terceira regra é o primeiro nome indica o taxon logo acima, que é o gênero. Quarta regra é esses 2 nomes têm que estar em destaque. E aí destaque é negrito, itálico, sublinhado. O gênero, que é a primeira palavra da espécie, sempre escrito em maiúscula, a primeira letra. E o epíteto, que é a segunda parte do nome, a inicial sempre minúscula. Então essas são as regras do sistema binominal proposto por Linneu. Essa é a forma correta de se escrever um nome científico. Bom, seguindo dentro dessa linha, a taxonomia é uma forma de classificar os seres vivos, porém atualmente isso está mudando um pouco para uma forma diferente de entender a relação entre esses seres vivos. Então a taxonomia ela foi criada muito em cima de características estruturais, características da embriologia, então semelhanças das partes do corpo, semelhanças do desenvolvimento. Então, por exemplo, eu posso pegar e comparar os embriões de uma galinha, de uma cobra, de um lagarto e de um ser humano e tentar ver ali nesse desenvolvimento embrionário, que é uma fase que preserva uma parte da história evolutiva dos seres vivos, algumas semelhanças. Comparar com o desenvolvimento de um peixe, né? Isso tudo falando de animais. A outra forma de fazer isso é entender realmente a história evolutiva dos seres vivos. Isso vai aparecer na forma de um diagrama. Diagrama é uma representação gráfica. No caso da filogenia, isso aparece na forma de um diagrama em árvore, né? Que a gente chama de árvore filogenética. E as informações que ele vai me trazer são o quê? Ele vai me trazer informações a respeito do parentesco evolutivo. Então, quando eu olho para uma árvore filogenética, eu vou ver ali os grupos terminais. O que vai me importar ali é perceber qual a relação que existe entre esses grupos terminais. Quem é o nó, né? Quem é a ligação entre eles. E a ligação entre eles a gente chama de um ancestral. Então, em cada ramificação, né? A gente vai ver ali aquela bifurcação, no nozinho
o que a gente vai encontrar é o seu ancestral. Então eu posso olhar para um cladograma, né, para uma árvore filogenética, e nessa forma de diagrama ali vai ficar muito claro que as aves, elas têm um ancestral em comum com os répteis, né? Elas compartilham um ancestral, e esse ancestral são os dinossauros. A gente não pode dizer que eles desapareceram totalmente, né? Porque as aves estão aqui. Então o que aconteceu foi o processo que a gente chama de evolução. Eles evoluíram. Então a filogenia me dá esse tipo de informação, né? Então, diferente daquela forma de classificar que é mais linear e ela é baseada em estruturas do corpo, ou às vezes no desenvolvimento embrionário, nas árvores filogenéticas eu tento contar a história natural dos seres vivos. Então eu levo em conta aí toda a história desde o início da vida. Bom, vimos filogenia, vimos sistema de classificação, vimos conceito biológico de espécie, vimos regras de nomenclatura, né? Regras de nomenclatura científica. Então disse para vocês aí do sistema binominal do Linneu. Posto isso, partimos aí agora para o estudo dos 5 reinos. Então dentro do nosso currículo nós estudamos a classificação em 5 reinos. Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, ou dos fungos, reino Plantae, ou reino das plantas, e reino Animalia, ou reino animal. Essa é uma das formas de classificar. Mesmo dentro da taxonomia existem aí algumas outras propostas de classificação. Por exemplo, o sistema de classificação em 3 domínios. Domínio seria um taxon ainda acima de reino. Por quê? Porque dentro do reino Monera, que são o reino das bactérias, atualmente se entende que existe ali uma subdivisão. Existem 2 tipos de bactérias muito diferentes. Então esse reino foi dividido aí em 2 domínios. O domínio das arqueobactérias e o domínio das eubactérias. Então, em nível de domínio, para efeito de classificação, nós teríamos aí as arqueobactérias, as eubactérias e os eucárias, tá? Esses 2 primeiros procariotas, o último aí eucariota. Célula que possui núcleo diferenciado. Deixa eu imaginar aqui que isso aqui fosse um tecido, né? Por exemplo, um tecido animal. Eu fizesse ali um corte, né? Uma secção. Eu conseguiria observar que existe aqui, ó, um compartimento. Esse azulzinho, vamos imaginar que seja o nosso DNA. Existe ali um compartimento especial para guardar o DNA, para guardar a nossa informação genética. Então, quando existe um compartimento especial para guardar essa molécula, né, que a gente chama de DNA, nós dizemos que o ser vivo é um eucariota ou eucarionte. Quando esse DNA, como por exemplo nessa bonitinha bactéria aqui que foi feita no ano passado, por exemplo aqui um DNA circular, está aqui disperso, está solto no citoplasma da bactéria. Então esse DNA está solto, notem que não tem nenhum outro compartimento, né? Ela não está inserida dentro de nenhuma outra membrana, né? Não tem um recipiente especial para guardar o DNA, que a gente chama de núcleo. Aqui, na célula animal, diferente tem. Aqui, nesse modelinho aqui de célula vegetal, a gente também vai ter aqui outras estruturas membranosas, aliás, não só o núcleo que guarda aqui o nosso DNA, mas a gente vai ter aí também alguns outros compartimentos membranosos, membranas dentro de membranas, especializações. Então isso não aparece nas bactérias, né? Isso vai aparecer nos 4 grupos que vêm depois do Monera. Então nos protistas já aparece e vai se manter nos fungos, vai se manter nos animais e vai se manter nos vegetais. Então o reino Monera é o mais fácil da gente identificar. Quem são os Moneras? Qual é a grande característica que marca esse grupo? Os Moneras são aqueles seres vivos unicelulares, que podem ser solitários ou coloniais, mas ainda assim, mesmo nos coloniais, né, que vivem junto, eles são unicelulares. São várias células individualizadas que têm uma estratégia de viver junto. Não existe núcleo celular ou carioteca. Tem uma membrana especial para guardar a informação. O DNA está solto lá dentro. Tudo bem?
Bom, dentro de bactérias podem haver também, existe um grupo de bactérias que são autótrofos, que são as cianobactérias. Então esse critério já também não serve para a gente separar o reino. O que serve para a gente separar o reino das bactérias é o critério de não ter, a característica de não ter núcleo organizado, tá bom? Nós vamos mudar aqui de ambiente, vamos passar ali para o computador, que eu preciso mostrar para vocês agora alguns slides, para ficar mais claro aí quais são as diferenças mais marcantes entre um grupo e outro.